Boa noite, pessoal, aqui com vocês Renato Correia. Seja muito bem-vindo à página Sinergia. Eu não consigo ver se tem alguém conectado aqui comigo, mas se tiver alguém conectado, que eu creio que sim, seja muito bem-vindo, certo? Eu quero compartilhar uma coisa muito importante com vocês a respeito do mundo digital, a respeito se tu tem o intuito ou o objetivo de trabalhar com vendas na internet, certo? Eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Renato, eu sou o criador da página Sinergia, certo? Tenho 27 anos, sou um eterno aluno do sucesso, tá bom? Ou seja, a todo momento a gente está aprendendo, a todo momento eu digo todos os dias a gente aprende, certo? E o que eu gostaria de salientar, de dizer assim também, de explicar para vocês, é muito bacana. Eu não sei, eu não consigo ver aqui. Só para vocês terem uma base, é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo ao vivo no Face, no grupo, né? Então eu não tenho muita familiarização, não sou muito familiarizado ainda nessa questão de gravar vídeos ao vivo, certo? Então, aos poucos a gente vai se familiarizando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se você estiver ouvindo, eu tô com alguns familiares aqui, eu tô na casa de alguns familiares e tem bastante gente conversando. Faz parte, né? Bom, pessoal, assim, ó, o evento ao qual eu já tô compartilhando com vocês, eu não quero me espichar muito porque eu sei que vocês também, né, assim como todos nós, a gente tem um dia corrido já, a gente tem um dia bem maçante, bem cansativo, e eu gostaria de ser bem objetivo com vocês. Um dos pontos que seria de grande importância vocês entenderem como funciona cachorro, coisa, meu Deus do céu. Como um dos pontos importantes ao qual vocês precisam entender, o mundo da internet, né? Vamos dar um exemplo assim. O mundo da internet, seja tu profissional liberal, seja autônomo ou seja tu tocando o teu próprio negócio, é muito simples. É muito simples. Muitas das vezes a pessoa ela cria uma nuvem, ela cria um baita de um problema, né? Ela cria um monte de situações ao qual não precisa. Não precisa. Trazendo assim problema psicológico, trazendo assim estresse, trazendo assim um monte de dúvida no projeto dela, sendo que isso não é relevante, certo? E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte. Aí as pessoas me perguntam, talvez tu me pergunte assim, Renato, resume de uma vez, pelo amor de Deus, cara, qual é o ponto primordial no mundo digital? Pessoal, não tem mistério. Eu até anotei aqui, para me poder passar corretamente essa informação para vocês. Primeira coisa que vocês precisam ter, independente se tu é um profissional liberal, independente se tu é autônomo, independente se tu tem o teu próprio negócio, não importa. Não importa com o que tu trabalha, não importa se tu já tem um emprego fixo e tu tem outras fontes de renda, mas tu ainda não conseguiu, vamos dizer assim, alavancar os teus negócios, as tuas vendas na internet, certo? Seja num grupo, seja no WhatsApp, seja no Instagram, independente da área ou independente do local onde tu está tentando migrar para ter novos clientes, para ter novas vendas, certo? Hoje em dia ainda funciona a questão do boca a boca, certo? A indicação, né?
A indicação ela é muito válida. Sim. O boca a boca funciona. Sim, funciona. Todos nós estamos cansados de saber disso. Só que hoje em dia, ainda mais agora nessa era digital, nada se compara a você ter uma conectividade, ou seja, você ser familiarizado com o seu cliente ou com a sua agenda de clientes ou com os seus novos clientes através da internet. As coisas dia a dia estão se aprimorando, as coisas dia a dia estão evoluindo. Então, é de grande importância você sempre atualizar o conhecimento que tu tem. Independente se tu trabalha, vamos dar um exemplo assim, talvez tu fale assim, Renato, eu ofereço serviço como talvez você diga assim, Renato, o meu trabalho é prestação de serviço. O meu trabalho talvez, um exemplo, talvez você diga isso, né? O meu trabalho é mão de obra, o meu trabalho é braçal. Não tem problema, não tem problema. Tu sabia que, um exemplo assim, se tu tem já uma carteira de clientes, se tu tem uma agenda de clientes no mês, só que tu nunca utilizou a internet, tu nunca utilizou a divulgação digital, tu sabia que tu tá perdendo dinheiro? Tu sabia que tu tá deixando de prospectar, ou seja, tu tá deixando de divulgar o teu logo, a tua marca, o teu serviço, o teu profissionalismo ou até mesmo a tua maneira de trabalhar para as outras pessoas. Isso eu sei que talvez, possivelmente tu já saiba disso. Só que pelo que eu entendo hoje em dia com as pessoas, elas não conseguem encaixar as ferramentas, ou seja, passo a passo daquilo que ela precisa fazer para ter novos clientes. Aí entra a chave que eu quero passar para vocês. Aí entra o segredo que eu gostaria de passar para vocês. Certo? Eu vou passar para vocês agora o primeiro item que seria de grande importância vocês colocarem em prática. Preste atenção. A primeira coisa que vocês precisam fazer, independente da área do trabalho que você atua, independente da função, se tu quiser ter mais clientes, se tu quiser expandir o teu negócio, tá marcado aqui, ó. Você precisa criar, ou seja, desenvolver um ponto em comum. Ficou uma dúvida, né? Talvez a pessoa diga assim já, talvez tu... Eu não sei, deixa eu ver se tem alguém já colocando algum comentário aqui. Aí as pessoas falam assim, Renato, como assim um ponto em comum? Calma que eu vou te explicar. Fica tranquilo. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Eu tô até com o rosto marcado, rapaz. Que barbaridade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um ponto em comum. Talvez você pergunte assim, Renato, como assim um ponto em comum? Gente, presta atenção. Independente de quem quer que você seja, independente do serviço ao qual tu venha prestar, certo? Independente da mão de obra ao qual tu tem para oferecer, tu precisa ter no mínimo três pontos em comum. No mínimo. Seja ele fidelidade com o seu cliente. Como assim fidelidade, Renato? Fidelidade para o seu cliente. Se tu prometeu alguma coisa, se tu disse que tu iria fazer assim, 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 se tu explicou que tu ia passar um desconto, que tu iria fazer um cartão fidelidade, que talvez tu iria fazer uma bonificação, um bônus, ou até mesmo um brinde com este cliente ou com este novo cliente, cumpra com aquilo que você disse. Cumpra, certo? Segundo, você precisa se diferenciar. Hoje em dia as pessoas, quando vão no seu estabelecimento ou quando elas entram em contato contigo para conversar contigo, o cliente chega e muitas das pessoas ainda cometem esse erro de nem ao menos dar bom dia, pessoal, para a pessoa. Dar boa noite, dar boa tarde. É simples. É simples.
Isso é um contato primordial no mundo das vendas. Talvez você diga assim, Renato, mas eu não vendo, um exemplo assim, eu não vendo um item, um objeto. Um exemplo, eu tenho uma garrafinha com água aqui. Daí talvez você diga assim, Renato, eu não vendo, eu não tô indo em tal lugar para vender esse item para o meu cliente. Pessoal, preste atenção. A gente vende a nossa imagem. Eu tenho um vídeo já que eu tenho postado na internet aí que eu comento sobre isso. A gente vende a nossa imagem a todo instante, seja tu trabalhando ou não. Nós somos o próprio marketing vivo, entendeu? Então esse é o segundo. O terceiro ponto em comum, além da diferenciação, que foi o segundo, você precisa deixar o seu cliente mais contente do que aquilo que ele comprou, ou mais contente do que aquilo que ele providenciou contigo, do que aquilo que ele conseguiu. Como é que eu posso explicar? Como é que eu vou explicar para vocês? Bem simples. Um exemplo. Se você foi no seu cliente e prometeu um serviço, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Faça um pouco a mais. Faça 20% a mais daquilo que tu prometeu. Sabe o que é isso? Isso é uma chave de fidelização. Isso é uma chave de fidelização com o seu cliente. Porque ele vai ver que tu conseguiu entregar muito mais daquilo que tu prometeu. Entendeu? Não esquece disso. Bom, vamos lá. O segundo item para você conseguir fidelizar o seu cliente. Interesse. Talvez você pergunte assim, Renato, como é que eu vou despertar o interesse do meu cliente? Gente, preste atenção. Há um tempo atrás eu tenho até alguns vídeos fazendo isso, certo? Eu fiz isso e não é de hoje que eu faço isso. Trabalhar não é vergonhoso, pessoal. Isso aí é de menos, a gente se puxa. Não são todos os dias que a gente consegue vender, só que fisicamente eu digo, só que são todos os dias que a gente vende a nossa imagem, certo? Se o nosso cliente não conseguiu comprar da gente hoje, amanhã ou mais alguns dias ele vai lembrar da gente e vai comprar conosco. Ele vai comprar conosco. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso, certo? Então como é que tu vai despertar o interesse no seu cliente? Você sabe? Alguém sabe? Alguém sabe como é que vai despertar o interesse? Sim ou não? Deixa eu ver aqui. Renato, eu desperto o interesse através do conhecimento. Pode ser? Pode ser. Deixa eu ver se tem alguém mais que perguntou aqui. Vamos ver aqui. Desperta o conhecimento através... Perdão, desperta o interesse através do entregar mais do que pedido. Também, pode ser. Pode ser. Então, como é que tu vai despertar o interesse do seu cliente? É uma coisa básica. Básica. Sabe como é que tu vai despertar o interesse do teu cliente, independente da área ao qual tu atua? Respeito. Respeito pelo seu cliente. Lembre-se, uns 2 minutos atrás, eu acabei de dizer, se não foi hoje ao qual o dia que tu vendeu, se tu soube fazer uma boa abordagem,
se tu chegou na educação, se tu entendeu que era o momento de falar com aquela pessoa, se tu conseguiu captar a mensagem daquela pessoa. Olha, um exemplo, às vezes a pessoa, chega alguém para vender alguma coisa para mim. Eu vou dar um exemplo de uma venda que não vai ser efetuada, certo? Não vai, isso aqui é um exemplo errado de se vender um item, um produto, certo? Ou divulgar o seu produto na internet. A pessoa chega e fala assim: oi, tudo bem? Tu tem um tempinho para mim mostrar um produto, para mim te mostrar isso, 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 aquilo? Pessoal, só no que a pessoa disse, tu tem um tempinho, já era. Eu já coloquei no meu subconsciente que aquela pessoa vai fazer eu perder tempo no meu dia. Então eu já me autodenominei negativo com aquela situação. Ou seja, eu não vou nem querer, lógico, dar esse tempinho para a pessoa me oferecer, independente daquilo que ela está trabalhando. Não é nada pessoal contra a pessoa, não é nada negativo contra a pessoa, certo? Só que hoje em dia é tudo na mensagem ao qual tu transmite, certo? Ou seja, eu não vou querer comprar nada dessa pessoa e tão menos querer conversar com essa pessoa. Não é uma falta de educação, não é uma questão de ser grosseiro ou ser desmerecedor das pessoas. Não. Só que essa pessoa me abordou de uma maneira totalmente equivocada, totalmente errada. Olha a diferença. Eu gosto de dar o exemplo da água. Um exemplo. Em alguns vídeos que eu vendi água, que eu tenho gravado, eu tenho alguns vídeos, eu tenho alguns materiais ao qual eu vou postar na página. Só que eu não editei ainda, certo? Eu não editei. Só que o que acontece? Quando eu vendia água no sinal. Ei, presta atenção. Calorão de 50 graus no meio dos carros. E eu mesmo, eu fazia no mínimo assim, ó, no dia um calor dos infernos. Assim, ó, não sei se o inferno é lógico, não se compara, mas eu digo um calorão, assim, ó, de se queimar na sombra. O que aconteceu? Cara, eu pegava uma caixa térmica, eu fazia o meu gelo. Teve alguns dias, eu até vou tomar água para falar isso, porque eu fico muito feliz de lembrar desses momentos. Ih, chegou até me babar. O que acontece? Teve alguns dias que eu fui vender água no sinal. Isso não é vergonhoso, para mim nunca foi, entendeu? A questão é o seguinte: vergonha não ter dinheiro. Complicado, né? Vergonha não ter dinheiro, certo? O trabalho dignifica qualquer pessoa, independente da situação, certo? Trabalho justo, lógico, né? Não adianta um trabalho que vai trazer um malefício ou um problema para outra pessoa. Bom, voltando aqui. Deixa eu ver que hora é agora. Já estamos 20 e poucos minutos. Tá, resumindo. Quando eu estava vendendo água, que se independente da situação, eu vou fazer isso de novo. Eu vou fazer isso de novo e eu vou gravar isso de novo e eu vou mostrar para vocês. Porque é uma coisa eu falar, né? Outra coisa, como é que diz o ditado? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso aí a gente já tá cansado de ouvir também. Mas é uma realidade, certo? Na época agora que eu vendia água, por último agora que eu vendi água, um calorão desgraçado, um inferno. A sensação térmica de uns 50 graus. Presta atenção. Eu vendia aqui na cidade, numa sinaleira ali, que era um fluxo assim, ó. Mas pensa num fluxo forte, as tochas. Muita gente. Muita gente. Eu chegava às 8, olha a cena. Eu acordava de manhã cedo, às 7 horas da manhã. Quando eu conseguia fazer o meu gelo, eu fazia. Só que quando eu não conseguia fazer o gelo, eu tinha que pegar e ir lá na distribuidora, aqui na cidade, no centro, e providenciar os pacotinhos de gelo
e comprar os fardinhos de água. Tem um mercado aqui. E botava tudo dentro da térmica e ia de manhã cedo. Chegava ali no ponto onde é que eu vendia às 8 horas da manhã. Por isso que eu vou dar o exemplo agora de como eu vendia para as pessoas. Antes eu dei um exemplo errado de como abordar uma pessoa. E agora eu vou dar um exemplo que para mim deu certo. Certo? Entendeu? Eu não repara que eu sou meio enrolão mesmo. Eu sou meio atrapalhado. Às vezes eu tô falando uma coisa, daqui a pouco eu nem sei mais o que eu tô falando. Bom, vamos lá. Então, para despertar o interesse da pessoa. Eu fazia toda essa logística. Não é fácil, foi uma guerra e é uma guerra, independente da situação. É uma guerra, uma luta, certo? Eu chegava de manhã cedo lá, da melhor maneira possível que eu conseguia, certo? E vocês sabem o que eu falava para as pessoas? Eu chegava às 8 horas da manhã, 15 para as 9, 9h30, até 9h30 no máximo, já estava ficando quente, pessoal. Já estava esquentando já. Quem é da cidade aqui, quem é do Rio Grande do Sul, quem é do Sul aqui, região metropolitana de Porto Alegre, sabe do que eu estou te dizendo. Sabe o que eu estou falando. Quando tem tempos quentes aqui, dias quentes, de manhã cedo já fica quente aqui. E eu com aquela água geladinha, água com gás e sem gás, eu não colocava refrigerante. Teve alguns momentos que eu coloquei umas pets de refrigerante, suco, água saborizada, mas pra mim não deu certo, deu tudo errado. Pra mim não deu certo, entende? O meu foco e o meu objetivo era água com gás e sem gás. Só água com gás e água sem gás. Sabe o que eu falava para as pessoas? Sabe o que eu dizia para os meus clientes? Eu gritava bem alto, porque ainda, além de eu ser goeludo, não tem como não me ouvir. E eu falava mesmo. Sabe como é que era o meu bom dia para as pessoas? Quem sabe? Sabe? Hã? Lógico. Mas daí as pessoas... Talvez você diga assim... Renato, então quer dizer que tu não dava bom dia para as pessoas? Dava bom dia. Dava bom dia. Só que o que acontece? No momento que eu dava o bom dia para a pessoa já entendia a mensagem. A pessoa já conseguia entender. E é notório, todo mundo, a gente consegue absorver a mensagem independente da situação. As pessoas viam que eu estava com aquela bombona de água ali, com aquela térmica, até as goelas, em torno de umas 50 garrafinhas de água, com gás e sem gás, com gelo até as tochas, até a boca assim, ó. Aí o que eu fazia? Eu olhava para a pessoa, bom dia! Aí a pessoa olhava para mim, é bem simples o que eu estou dizendo, é uma coisa simples, pessoal, simples. Só que eu ganhava dinheiro dando bom dia. Não que a gente vai cobrar o bom dia para as pessoas, né? Mas eu ganhava dinheiro, eu ganho dinheiro dando bom dia para as pessoas. A pessoa olhava para mim, passava e eu, bom dia! E, olha aqui que legal, o sorriso. O sorriso contagia as pessoas. Ou seja, tu já dá o positivo para o seu produto. É o sorriso também, que é uma das coisas mais importantes também, certo? Como é que tu vai vender alguma coisa de cara emburrada? Como é que tu vai vender alguma coisa de cara fechada? Então ficava complicado, né? Eu já perdi algumas vendas por estar com cara fechada. Fazer o quê? A gente não é 100% vencedor. Não tem o que fazer, certo? Mas a maioria das vezes, vamos supor assim, 99,9%, eu vendia, lógico, com um sorriso. E isso que é o importante. A pessoa olhava para mim, eu olhava assim, bom dia. E já abriu o sorriso. Aí a pessoa olhava, o que tu tá vendendo? Eu tô água gelada, bem gelada. Essa é a chave. Esse era um dos segredos. Lembrando, era 9 horas, 9 e pouquinho já, tava ficando quente, o dia já estava amanhecendo quente. Talvez a pessoa esqueceu de trazer água de casa, ou a pessoa está olhando para ti, não por pena, não é questão de ter pena,
Não, gente, a gente não precisa que ninguém tenha pena da gente. A gente simplesmente, independente da situação, tá trabalhando, certo? Como qualquer outro serviço, tu tá lá trabalhando. A pessoa olhava pra mim, tu tá vendendo água? Eu falo, sim, bem gelada. Aí a pessoa, me vê uma água. Muitos dos clientes, eles não perguntam. De tão entusiasmado que tu tá, de tão focado naquilo que tu tá, as pessoas nem rebatem o valor ao qual tu passa. As pessoas não rebatem a questão do valor daquilo que tu tá vendendo ou deixando de vender. É lógico, não tem como colocar... Lógico, tem lugares que sim. Não tem como tu colocar uma garrafinha de 500 ml por R$ 50. Tem alguns lugares que eles vendem essas garrafinhas de 500 ml, lógico, por 20, 15, R$ 25. Só que isso é uma outra ocasião. Aqui na cidade, o que acontece? Quando eu chegava para falar com as pessoas, eu oferecia o produto, eu vendia a R$ 3 essa garrafinha. Pessoal, lembrando, eu comecei vendendo um fardinho por dia. Um fardinho. Eu coloquei uma meta, eu falei, eu vou vender. Eu vou vender. Sabe o que eu pensava? O não eu já tenho. Agora só falta o sim. Eu ia lá, fazia toda a logística, providenciava, ajeitava as coisas, chegava no ponto de trabalho, no ponto que eu estipulei e vendia. Ah, mas era fácil, Renato? Não. Lembrando, era toda uma logística, era toda uma organização que eu fazia e eu vendia. O não a gente já tem, pessoal. O não a gente já tem. Só que o que diferencia do não pro sim? É a maneira ao qual tu consegue se engajar com o seu cliente. Eu chegava para a pessoa, como eu estou dizendo, lembrando, né? Viu como eu sou enrolão? Eu dava o bom dia à pessoa. O que tu tá vendendo? Estou vendendo água bem gelada. Quando a pessoa ouvia isso, bem gelada, ela pensa naquela situação. Poxa vida, eu já tô com calor. Ah, mas a pessoa já lembra. Bah, o meu médico, ou o meu personal, ou o meu amigo, ou eu mesmo. A pessoa já lembra que ela tem que tomar água. Isso também é uma questão de necessidade, certo? Então eu juntei o útil ao agradável, certo? A pessoa lembra, bah, eu preciso tomar mais água mesmo. A pessoa, ou seja, são todos esses pontos que fazem uma somatória. E eu vendia água para a pessoa. Lembrando, quando a pessoa pegava a água, me entregava o dinheiro e eu separava o troco ali, é tudo uma pauleira, pessoal. Tudo uma pauleira. Talvez você já trabalhou com isso, ou trabalha, ou já viu alguém que trabalha com isso. Lógico, certo? Inclusive, tem ainda hoje em dia a gente consegue ver, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que têm preconceito com esses profissionais. Porque sim, são e somos profissionais, independente da situação. Tem muitas pessoas que julgam essas pessoas que trabalham, né, nos semáforos, independente da situação, vendendo salgadinho, água, refrigerante. Mas essas pessoas que ainda não têm o bom senso, não têm ainda a humildade de não julgar. É lógico, né? Tem aquelas situações que, né, as pessoas escolhem fazer o errado, mas isso é uma outra história. Pessoal, eu vendia, independente da situação. Comecei com um fardinho de água. Um fardinho. Só para resumir todo esse enredo. Deixa eu tomar uma água aqui, comecei a falar em água, fiquei com sede. Eu comecei com um fardinho de água. Eu vou dividir isso com vocês. Sabe quantos fardos de água eu vendi? Fardos com 12 unidades, com 12 garrafinhas dessa aqui. Eu já cheguei a vender aqui na cidade. Eu não estou falando num evento, nem festa, nem nada. Eu já vendi 11 ou 12 fardos de água. Tu acredita nisso? Eu já vendi 12 fardos de água no sinal. Talvez tem gente que não acredita, mas não tem problema. Eu não me preocupo com essas pessoas que não acreditam.
Tu tá no teu direito de não acreditar. Só que eu, particularmente, eu sei do que eu fiz e da experiência ao qual eu tive. E foi algo fantástico, foi algo maravilhoso, foi algo sensacional. Não somente pela questão do dinheiro ao qual, ou seja, do lucro que eu coloquei no meu bolso, certo? Porque se a gente parar para analisar, a gente encontra essas garrafinhas aqui de 500 ml nos atacados, nas grandes distribuidoras, a 50, 80 centavos no máximo R$ 1. Eu vendia a 3 e fazia 2 garrafinhas por 5. Então, né, eu tinha bastante lucro. Mas o que acontece? Lembrando, eu comecei com um fardinho. Ou seja, independente daquilo que tu tá vendendo, seja um item, seja coisas pequenas, seja roupa, seja vestuário, seja comida, seja perfume, né? Independente daquilo que tu tá vendendo, ou seja um serviço, não importa, não tem problema. Comece pequeno, não importa. Talvez tu pense assim, bah, Renato, mas será que eu vou conseguir? Poxa vida, mas já tem outras pessoas fazendo isso, já tem outras pessoas vendendo isso, já tem outras pessoas oferecendo isso. Pessoal, não importa, não interessa. Não, assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não tô nem aí se tem já gente vendendo, independente daquilo que eu escolher vender. Eu não tô nem aí. Se eu colocar na minha cabeça, ó, hoje eu vou vender isso. Hoje eu vou vender isso. Eu vou lá e vou vender. Eu vou lá e vou vender. Vou dar o meu melhor e eu tenho absoluta certeza e absoluta convicção que eu vou vender. Certo? Assim como eu já vendi perfume, assim como eu já vendi roupa, assim como eu já vendi prestação de serviço, assim como eu já vendi água no sinal, assim como eu já vendi... o que mais? Prestação de serviço, eu já falei, água, roupa, já vendi comida, já vendi lanche, nossa, já vendi trufa, já vendi várias coisas, entende? Então, são essas coisas que a gente tem que levar como uma lição pra gente. Como assim lição, Renato? Independente daquilo que tu for vender. Independente daquilo que tu tá focando para vender, comece pequeno. Não pense grande, mas comece pequeno. É lógico, a gente tem que ter a lei, né? O pensar pequeno, médio e longo prazo. Tu tem que pensar nessas escalas, certo? Tu tem que idealizar coisas adiante, só que se tu não der o primeiro passo, outra pessoa vai dar por ti. E aí tu vai ver essa outra pessoa fazendo isso. E aí tu vai te auto-sabotar. E aí tu não vai vender mais nada. E aí tu vai ficar frustrado. Então, esse não é o objetivo, certo? Se tu tem algum empecilho, medo, vergonha, se tu tem alguma coisa que te trava, se tu tem alguma coisa que te segura para tu não conseguir fazer isso, aqui está a página da sinergia para a gente unir as nossas energias. É por isso que a página sinergia, os sinérgicos vão se unir para fazer um grande exército de guerreiros e guerreiras, de vendedores autênticos, vendedores natos. Certo? Tem muitas coisas que eu não sei ainda. E eu não tenho nenhuma vergonha, não tenho nenhum problema em compartilhar isso com vocês. Tem muitas coisas que até hoje eu tenho muitas dúvidas. Só que isso é bom. Isso é bom isso é bom pra gente entender que não que a gente é limitado, mas que a gente pode ultrapassar nossas fronteiras. A gente sempre, a gente deve fazer isso. Sempre aprender mais, sempre aprender com alguém que está acima da gente, para a gente conseguir sempre aprimorar as nossas vendas. Certo? Falei até demais. Para fechar, o terceiro item eu marquei aqui para falar com vocês. Disrupção. Renato, o que é isso? Disrupção
é quando tu tem um medo de receber um não das pessoas. É quando tu tem um impasse antes mesmo de tu agir, antes mesmo de tu tomar a ação daquilo que tu quer fazer, tu já pensa assim, bah, eu não vou conseguir fazer isso, bah, eu não vou, bah, não é pra mim. Tu tem que aprender a ter uma disruptura. Tu tem que se desvencilhar disso. Ou seja, tu tem que pensar qual é o resultado que tu vai ter, qual é o resultado que tu vai ter daquilo que tu tá fazendo. Daquilo que tu tá fazendo. Independente se tu for... Pessoal, eu conheço muito... Eu peço... As pessoas estão falando e estão conversando. Parece que tá dentro da live aqui com a gente. Mas que barbaridade. Assim, ó. Eu conheço várias pessoas que trabalham com vendas, certo? De diversos setores. De diversos. Só que tem alguns setores ainda que eu não conheço, mas eu vou conhecer para sempre aprimorar para vocês aqui os conteúdos, certo? Então, assim, ó. A gente precisa tirar da nossa mente, a gente precisa tirar do nosso vocabulário a palavra eu não posso, a palavra eu não consigo. É lógico que tu não vai conseguir, é lógico que tu não pode, sabe por quê? Porque tu já tá colocando um não na frente. Tu já tá colocando um não na frente antes mesmo de tentar. Eu não digo tentar porque quem tenta não consegue nada. Eu digo antes mesmo de tu tomar uma atitude, tu já tá te empecilhando, tu já tá te trancando, tu já tá te bloqueando. É lógico que não vai dar certo. Lembrando, o não a gente já tem. O não a gente já tem. Então a gente precisa ter essa disrupção. Tem que se desvencilhar disso. Ou seja, se tem uma pessoa que se acostumou a pensar assim, bah, mas eu não vou conseguir vender. Bah, eu não vou conseguir trabalhar desse jeito. Bah, eu não vou. Bah, eu não tenho feição para fazer isso. Eu não tenho vocação para fazer isso. Eu não tenho jeito para fazer isso. Pessoal, como é que eu posso explicar? Esses paradigmas, essas crenças limitantes, a gente tem que ir aos pouquinhos arrancando uma por uma. Não é o fio do cabelo aqui. Não é isso, só tem até fio branco aqui. Barbaridade, tá ficando velho, hein? Pessoal, a gente tem que tirar da nossa mente essas crenças limitantes. A gente tem que tirar isso da nossa mente. Não é porque o teu vizinho, o teu conhecido, ou não é porque tu já não conseguiu vender que tu nunca mais vai vender. Não, não pensa assim, não pensa dessa maneira, certo? Se não deu hoje, vai amanhã de novo e faça 20% a mais, dê o seu melhor 20% a mais do que tu ofereceu e tu vai conseguir. É tão bom, pessoal, a gente ter a adrenalina e o gás, assim, a energia de uma venda. Seja ela o lucro que for, não importa. Eu sempre bato nessa tecla. Não importa o lucro que tu tá tendo. Não importa, seja ele pequeno ou seja ele grande, não importa. O importante é tu fidelizar esse cliente. Porque ele não vai te comprar só uma única vez. Ele vai te comprar todas as vezes ao qual ele lembrar que tu consegue oferecer esse produto para ele. Ah, o fulano de tal tem esse produto. Então eu vou pegar e vou entrar em contato com ele porque ele vai me conseguir esse produto e eu gostei de conversar com ele. Porque ele foi objetivo e me solucionou um problema. Esse é o objetivo. Essa é a chave. Então, se tu tem crenças limitantes naquilo que tu está oferecendo, naquilo que tu está trabalhando, aprenda a se desenvolver. Aprenda a ser melhor. Aprenda com os teus erros, com os nãos. Gente, assim, ó, eu tô cansado de falar isso. Cansado de falar isso. Mas todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro das vendas que eu fazia quando eu era mais novo. Não que eu seja um velho, né? Mas quando eu era mais jovem, eu tenho hoje 27 anos, mas quando eu tinha os meus 10, 12...
vamos dar um exemplo por aí. 10, 12 anos, eu já vendia. Eu já vendia lanche. Eu tinha uma bicicletinha e eu sempre fui meio revoltado assim com essa questão. Eu não sei, assim, ó, até hoje eu não lembro, mas eu vou procurar lembrar. Eu não sei aonde despertou. Eu não sei se foi no tempo de colégio, mais novo, né? Essa questão de querer ter lucro assim das vendas. Eu não lembro assim, mas eu vou procurar lembrar, para compartilhar isso com vocês. Mas quando eu me lembro assim dos meus 10, 12 anos, eu já vendia lanche. Eu já vendia lanche, né? Então, a minha falecida avó que fazia os lanches para mim, se eu não me engano, eu não lembro. Não era com 10, 12 anos, mas eu acho que eu tinha uns. Eu não lembro agora. Entre 14 a 17 anos, assim. Vamos dar esse período para não ficar tão fora. Mas entre os 14 aos 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, eu lembro que a minha falecida avó, né? A famosa Dona Emília, ela fazia alguns lanches para mim e eu já saía para vender. Só que eu nunca tive assim, eu não posso dizer que eu nunca tive, mas lógico, passa pela minha cabeça muitas das vezes a dúvida, a incerteza, né, o receio, né, a vergonha, bate aquela coisa assim. Isso é do ser humano, pessoal. Não é uma coisa que não é uma coisa tua, não é um bloqueio teu. Muitas das vezes a gente tem esse receio, essa vergonha que vem pra gente, tipo, e agora se vir um conhecido aqui, tá vendo que eu tô vendendo lanche, ou tá vendo que eu tô vendendo isso ou aquilo. Só pelo fato da gente conhecer aquela pessoa, a gente talvez se limita, né? A gente já fica receoso assim, a pessoa vai ver eu vendendo isso, o que ela vai pensar? A famosa frase: pessoal, a gente não precisa se preocupar com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Quando dá fome na nossa barriga, a gente tem que ter dinheiro para comprar o alimento, o pão de cada dia. Entendeu? E essa pessoa, independente se ela vai rir de ti ou não, ela não vai comprar nada para ti. Certo? Então não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com receio nem nada. Toca-lhe ficha, não tem problema. Certo? Então, eu lembro que quando eu era mais novo eu já ouvia, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje, mas eu já ouvia vários nãos. Eu já ouvia vários nãos e muitas das vezes eu vinha para casa sem vender nada. Aí sabe o que eu fazia? Eu comia tudo os lanches. Mas por que, Renato? Porque tu ficava brabo, porque tu ficava triste, porque tu ficava... Pessoal, era uma junção de tudo. Eu ficava revoltado, eu ficava brabo. Eu, assim, ó, eu ficava pé da vida. Porque, tipo, eu ficava brabo porque eu não tinha o conhecimento de como vender aquilo dali. E como era lanches naquela época, lógico, tem um prazo de validade aquilo dali. Certo? Né? Quem trabalha com lanche que está me assistindo está entendendo o que eu estou dizendo. Tu faz ali, tu prepara, independente se é esfirra, independente se é bolo, pastel, não importa. Fez, preparou, tudo fresquinho, tudo bonitinho, bacana. Vai vender. E o que não vender, ou tu doa para alguém que precisa, ou tu usa aquilo, tu te alimenta com o próprio lanche, não importa fazer o quê, né? Vai botar fora. Não, comida é sagrado, né? Então assim, ó, eu já ouvia muitos nãos. Eu já ouvia muitos nãos. Já está quase encerrando o horário. Eu já ouvia muitos nãos naquela época. Então, os nãos a gente sempre vai ouvir. Os nãos a gente sempre vai ouvir. Sempre, sempre vai ouvir. Só que é uma coisa que eu quero encerrar essa live com vocês hoje, para vocês nunca mais esquecer. Sempre, ou melhor, por detrás do primeiro não que tu ouvir, já começou o caminho do sucesso para vir o sim. Nunca se esqueça disso. Do primeiro não que tu ouvir, já começou o caminho do sucesso. O que foi que eu disse? Do primeiro não que tu ouvir, já começou o primeiro... Agora eu me enrolei. Deixa eu tomar uma água. Que barba, né? Parece que tem amnésia.
Pera aí. Lembrei. O primeiro não que a gente escuta, por trás dele, tem o sim, o tão esperado sim do sucesso. Certo? Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Certo? Eu quero agradecer a todos vocês. Foi bastante conteúdo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi bem bagunçado. Foi bem bagunçado. Talvez tu não entendeu nada do que eu disse. E eu talvez só criei mais dúvidas ou bagunça na tua mente. Mas, se tu conseguiu gravar 1% do que eu disse para você, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. É isso aí. Independente da situação. Se tu conseguiu gravar 1% daquilo que eu gostaria, que eu consegui passar para vocês, tá de grande importância. Eu já estou muito feliz. Eu já estou muito feliz por isso. Então, lembre-se disso. A gente não precisa... deixa eu arrumar aqui. A gente não precisa da aprovação de ninguém para a gente vender. A gente não precisa da aceitação de ninguém para a gente vender. Não, não. Renato, quem e como eu devo agir? A única coisa que tu precisa ter é transparência. E acima de tudo, autoridade naquilo que tu está vendendo. Autoridade. É tu estudar sobre aquilo, independente do que for. Pode ser uma garrafinha com água. Pode ser uma garrafinha com água. A pessoa olhava para mim, eu dava bom dia, a pessoa perguntava, o que tu tá vendendo? Eu falava, água bem gelada. Aí a pessoa olhava assim, eu vou querer. Me vê uma. Quanto é? R$3. 2 por 5. Ou seja, olha quantos insights eu já colocava na cabeça da pessoa. Entendeu? Olha quantos insights, olha quantas coisas eu já fixava na pessoa para ela não desistir. Renato, mas tu ganhava só 2 pila por garrafinha. Gente, faz a soma. Eu cheguei a vender 12 fardos com 12 garrafas a R$2 de lucro por garrafinha. Olha quanto eu tirei nesse dia. Pensa comigo. Isso só em água, entende? Mas também me queimei todo no sol, queimei minhas canelas, queimei toda a minha cara, me arregacei, me quebrei todo. Quebrei, fiquei mal do corpo, fiquei mal da coluna, me quebrei tudo, mas eu fiz. Eu me autodesafiei, certo? Porque também a gente precisa ver até onde a gente consegue. E a gente sempre tem que transpor esses 20%. Não esquece disso. Não esquece disso. A gente tem que transpor. Tem que ir além. Todo mundo tem 20% a mais da sua força. Se tu chegou no teu limite, negativo, tem 20% a mais. Certo? Vamos ver que hora é agora. 8:55. Temos tempo ainda. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos ver aqui. Pera aí. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Pera aí. Tá, pera aí, olha só. Pera aí. Então, o que acontece? Não se esqueça disso, eu vou ler para vocês de novo aqui, ó. Ponto em comum, ou seja, tu tem que ter uma diferenciação naquilo que tu tá vendendo, certo? Interesse, tem que despertar o interesse no seu cliente. O interesse é também primordial. E a disrupção, um exemplo de uma disrupção das
suas crenças limitantes. Se tu sempre pensa que tu não consegue, que tu não é capaz, que aquilo ali não é para ti, que tu não pode, tu tem que ter essa disrupção. Tu tem que parar de pensar isso. Tu tem que parar de pensar isso. É só tu pensar um pouquinho assim. Pensa comigo. Se tu tem dúvida, se tu tem medo daquilo que tu faz ou deixa de fazer, como tá as tuas vendas hoje? Valeu a pena tu ficar pensando, bah, mas eu não consigo, bah, mas eu não vendo, bah, mas eu não posso, bah, mas eu não... nada dá certo. Pessoal, tu mesmo tá vendo que não tá dando certo, porque tu já tá falando que não tá dando certo. É lógico que não vai dar certo. Não vai dar certo, porque tu já tá chegando no cliente com a própria certeza que tu não vai conseguir vender. Tu acha que a pessoa vai querer comprar de ti? Não vai. Agora pensa comigo. Chega de um modo diferente, chega positivo, seja proativo, chega radiante na pessoa, chega firme. Olha, bom dia, tudo bem? Olha, assim, 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 assim. Olha, eu vendo pastel fresquinho, né? Tem de frango, tem de carne. É só um exemplo que eu tô dando. Não te assusta, não me julgue. É só um exemplo. Seja humilde. Chega na pessoa, olha assim, 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 tal. Tem isso, tem esse lanche. E é tanto. Tá bem fresquinho, gostaria de experimentar. A pessoa, tu acha que a pessoa não vai comprar de ti? Hã? Se tu tá com uma roupa bacana, se tu cuida das tuas unhas, se tu cuida da tua aparência, né? Se tu cuida, tem que se cuidar também, lógico. Mas tu acha que a pessoa não vai comprar de ti? Claro que vai comprar, pessoal. Claro que vai comprar. Isso aí é uma coisa primordial. Eu digo isso no ramo alimentício. Isso é uma coisa inegável. Quem não toma água, quem não come uma comida, quem não come um lanche, pessoal. Entende? É só tu saber a maneira, o jeito de chegar no seu cliente. Renato, talvez tu diga isso. Renato, a minha cabeça está um pouco confusa, é muita informação, eu ainda estou começando. Pessoal, eu posso compartilhar uma coisa com vocês e eu vou. Eu também estou começando. Tem muita coisa que eu não sei ainda, mas eu vou aprender e eu estou aprendendo. Mas um pouquinho do que eu já sei, eu estou compartilhando com vocês. E eu não tenho receio e nem tão pouco medo nenhum de compartilhar isso com vocês. Muito pelo contrário. Eu fico muito gratificado, eu fico muito feliz em saber que tem pessoas que têm ainda dificuldades. E sempre vai ter dificuldade, lógico. Né? A gente sempre tem coisas que a gente não sabe. E é aí que a gente consegue ajudar as pessoas. Certo? O meu objetivo aqui é trazer transparência para a mente de vocês. É trazer transparência para a mente de vocês. Certo? O meu muito obrigado por esses minutos, a gente junto aqui. É a primeira live que eu estou fazendo no grupo. Temos algumas pessoas já que curtiram, que compartilharam, né, o grupo. Sinergia, eu quero sinergia atual, né? Uma coisa assim, ó, eu gostaria de, desde hoje já, que você começasse a pensar positivamente, a agir de uma maneira diferente. Se tu conseguiu aprender e se tu conseguiu desenvolver algum aprendizado no que a gente trocou uma ideia aqui, vamos fazer diferente? Deixa o seu curtir. Primeira coisa, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, deixe as sugestões de vocês aqui. Eu quero as sugestões de vocês. Sim, Renato. Como assim? Como assim, Renato? Sugestão? Sugestões de vídeos, sugestões de dúvidas que vocês têm. De dúvidas. Eu não digo que eu vá conseguir responder todos. É lógico, eu também tenho uma pauleira no dia, um correrio. É uma correria. Mas eu tenho um compromisso aqui com vocês. Certo? Então, deixa suas perguntas. Deixa suas perguntas que eu vou procurar respondê-las. Certo? Deixa suas perguntas, não fique com medo. Lembrando, não fique com medo de perguntar. Não. A pergunta não é ofensa, pessoal. Pelo amor de Deus, não tem problema. Me pergunte.
O que eu não souber, eu vou estudar e eu vou aprender para passar para vocês. Não tem problema, a gente está aqui para aprender um com o outro, certo? Ninguém é melhor do que ninguém. Todos os dias a gente está aprendendo. Todos os dias, certo? E também eu gostaria que vocês compartilhassem esse grupo para que outras pessoas, para que novos grandes vendedores, grandes pessoas que já trabalham no ramo das vendas, só que ainda não tem não tem ainda o seu horizonte aberto, não tem ainda esclarecimento. A internet tem, eu sei disso, eu compreendo isso. A internet tem muita informação e isso é muito bom. Eu aprendo muita coisa na internet também. Sim, eu aprendo muita coisa na internet também. Só que, o que acontece? É aquilo que eu disse para vocês, eu acabei relatando, até falei demais. Ó, já é 9:02, eu vou encerrar daqui um pouquinho. 5 minutos, eu vou encerrar. A internet, hoje em dia pra gente, é uma grande ferramenta de extrema importância. Eu acabei relatando algumas coisas com vocês, para vocês conseguirem entender um pouquinho da minha história, certo? Então, lembre-se disso. Tu vai utilizar a internet, não tenha medo, não tenha receio, não tenha dúvida, não tenha crenças limitantes. Talvez tu pense assim, poxa vida, o Renato falou que eu preciso vender isso, preciso vender aquilo, mas eu preciso abrir uma página no Facebook, eu preciso ampliar as minhas fotos no Facebook, eu preciso ampliar as minhas informações do meu produto no meu Facebook. Se tu quer postar no teu próprio Facebook, poste, não tem problema. Só que seria bacana tu fazer uma página específica para aquilo, certo? Específica. Seria importante tu fazer isso. Faz uma página somente com o objetivo das vendas do teu produto. Somente com o objetivo das vendas do teu produto. Para que assim, através dessa página, tu consiga migrar essas pessoas, esse público, para os teus produtos. E através disso, tu fazer e efetuar a sua venda. Certo? O meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por a gente estar junto aqui. A gente ficou praticamente 1 hora juntos aqui, ó. Teve algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Nove e pouquinho agora, ó. Eu vou encerrar agora, certo? Muito obrigado. Muito obrigado por você que deixou o seu curtir. Que eu vi aqui algumas pessoas que deixaram o seu curtir. Muito obrigado mesmo. É lógico, pessoal. Eu não tô aqui para selecionar pessoas. Não, esse não é o objetivo, para estar aqui para selecionar pessoas. Não, esse não é o objetivo. O objetivo da página é fazer com que pessoas que queiram outros clientes, que queiram novos clientes e que queiram manter os seus clientes consigam não somente oferecer um produto, mas acima de tudo trazer a solução para aquele cliente. Lembrando, eu já falei isso agora há 40 minutos atrás, eu falei isso. A gente vende a nossa imagem todos os dias. Todos os dias. Tem um vídeo meu no Instagram que eu falo isso. A gente vende a nossa imagem todos os dias. Talvez tu já saiba disso. Não tem problema. Só que tem gente com a gente aqui, que não sabe disso. E são também para essas pessoas que a gente tem que compartilhar esse conhecimento. Sabia? Às vezes pode acontecer de a gente estar em tal lugar e a gente se deparar de frente com o nosso cliente. Ah, mas então quer dizer, Renato, que eu sempre tenho que ter um padrão de vida, eu tenho que ter um padrão de conversa, eu tenho que ter um padrão de postura. Não é isso. É totalmente ao contrário que eu estou dizendo. Você tem que ser quem você é. Ninguém precisa viver com
Como é que eu posso explicar? Como se fosse uma pessoa, um ator, uma encenação. Não. Seja a pessoa mais transparente possível com o seu cliente. Seja a pessoa mais transparente possível com o seu cliente. Porque são através dessas coisas, são através dessas maneiras, são através dessas atitudes que tu vai conseguir fidelizar esse cliente. Porque além dessa pessoa comprar esse item, esse serviço, esse produto contigo, essa pessoa vai também lembrar a todos os momentos que ela precisar daquele item, ou a todos os momentos que um amigo dessa pessoa perguntar para ela: fulano, tu sabe quem tem isso? Ou melhor, fulano, eu tô precisando disso. Esse teu cliente vai indicar tu. Ou seja, o boca a boca hoje em dia funciona, certo? Só que olha o poder da indicação. Sem ao menos a gente pedir para o nosso cliente divulgar a gente, ele acabou divulgando. Ele vai falar: olha, fala direto com a fulana de tal, fala direto com essa pessoa, vou te passar o contato. A pessoa vai ali no WhatsApp, compartilha o seu contato e o amigo do teu cliente entra em contato diretamente contigo, porque você soube cuidar e, acima de tudo, fidelizar o seu cliente. Então, é uma reação em cadeia. Só expande, só expande. É lógico, a gente aprende, tem os tropeços, a gente acaba muitas das vezes errando. Quem não erra, lógico, né? Mas a gente precisa aprender a todo instante. Todo instante a gente precisa aprender. Certo? Falei demais, como sempre. Deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, né? Se tu gostou do conteúdo, foi muita informação, eu sei, talvez a cabeça de vocês agora deve estar fritando, o cérebro de vocês deve estar pegando fogo. É bastante conteúdo, certo? Mas lembre-se, se tu permanecer pensando que não vai dar certo, não vai dar certo. Muda esse paradigma e mude hoje. Muito obrigado por você estar comigo aqui até agora. Ó, deu 1h03, vai fechar 1h05 e eu vou encerrar essa live. Certo? Se você tiver um interesse, me procura lá no YouTube. Eu tenho um canal que se chama Renato Correia. Vai aparecer essa lata aqui de alguns vídeos também que eu compartilho lá, de alguns vídeos também do meu dia a dia, alguns vídeos que eu ensino algumas coisas, de alguns vídeos que eu falo de outros assuntos também, né, de desenvolvimento pessoal, algumas coisas assim, que eu tenho certeza que ou tu vai dar muita risada ou tu vai aprender de uma ou outra, certo? O meu Instagram também, renato_correia, seja muito bem-vindo, procura lá vai aparecer essa latinha aqui, seja muito bem-vindo e vamos junto crescer e evoluir. Certo, pessoal? Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, tá bom? Um forte abraço a todos vocês.